Bom dia, alunos do terceiro ano. E aí, como passaram de recesso, descansaram? Então, quero dar os parabéns para aqueles alunos que dedicaram, esforçaram e conseguiram vencer mais dois bimestres, primeiro e segundo bimestre. Agora quero ver todos firmes e fortes nesse terceiro bimestre e seguir com foco, força e fé, que tudo dá certo. Então, nessa primeira semana do PET volume 3, a gente vai ver sobre os hidrocarbonetos, a sua classificação e as suas propriedades. Então, objetivos da nossa aula vai ser reconhecer a substância que apresenta as principais funções orgânicas e algumas de suas características. Vocês devem estar perguntando, o que é função orgânica, professora? Identificar o grupo funcional da substância orgânica mais comum, que são hidroscarbonetos, álcools, fenóis, cetonas, aldeídos, ésteres, ácidos carboxílicos, amidas e aminas. Nesta aula a gente vai ver sobre, vai compreender o que são hidrocarbonetos e suas funções orgânicas. Então, a reação também dos hidrocarbonetos com os combustíveis, que está presente no nosso petróleo, vários tipos de plástico. Os hidrocarbonetos podem ser classificados em alcanos, alcenos ou alquenos, alcinos, também chamado de alquinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e hidrocarbonetos aromáticos. A gente vai ver cada um desses, o que são alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, ciclanos e aromáticos. Mas, primeiramente, o que é uma função orgânica? O que se entende por uma função orgânica? Então, as funções orgânicas são classes de substâncias orgânicas que possuem propriedades químicas semelhantes, cujas propriedades estão relacionadas aos átomos constituindo a natureza das ligações presentes na cadeia carbônica. Cada função orgânica é característica de um grupo funcional. O que é esse grupo funcional? O grupo funcional é uma estrutura química que compreende um grupo de átomos ou apenas um átomo que caracteriza uma função química, que está ligada à cadeia carbônica. Você tem, por exemplo, uma cadeia carbônica que contém carbono, hidrogênio, mais outro carbono, mais outro hidrogênio. Então, esse grupo funcional vai ser um hidrocarboneto, porque tem somente átomos de carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, essa cadeia carbônica se chama de cadeia carbônica. Então, você observa aqui, tem carbono e hidrogênio e tem um oxigênio ligado a uma dupla ligação com carbono. Então, esse circulado, ele chama função orgânica, ou seja, é um grupo funcional, cujo nome vai ser uma função orgânica de acetona, porque tem um carbono ligado a dupla ligação ao oxigênio. Isso é chamado de grupo carbonilo, ou seja, da função cetona. Um outro exemplo. Agora, essa cadeia carbono aqui. Um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono e outro carbono. Tem somente os átomos de carbono e hidrogênio, tem? Então, vai ser, seu grupo funcional é esse carbono e hidrogênio. Então, vai ser uma função orgânica de hidrocarbonetos. Mesma coisa essa estrutura aqui, chama hidrocarboneto aromático. Tem somente ligações duplas e simples alternadas, então é um hidrocarboneto aromático. Então, mas o que são hidrocarbonetos? O que se entende por hidrocarbonetos? Alguém arrisca falar? Significado? Então, hidrocarboneto é uma das principais funções orgânicas. São os hidrocarbonetos, são substância orgânica que contém apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua cadeia carbônica, sendo o petróleo a sua principal fonte natural. Então, como você aqui, por exemplo, aqui, a gente tem uma cadeia carbono, um carbono ligado a outro carbono, ligado com hidrogênio, outro hidrogênio aqui, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio.
Isso é um hidrocarboneto, tem somente átomos de carbono e hidrogênio. Essa estrutura aqui, na vida próxima, ela chama etano, porque tem 2 átomos de carbono e é um hidrocarboneto. Então, uma de suas principais características é o fornecimento de grande quantidade de energia por meio da combustão, por isso são usados como combustível. A fórmula geral dos hidrocarbonetos é uma indicação da quantidade de átomos de carbono e hidrogênio, que é átomos de carbono, quantidade de átomos de carbono, o símbolo hidrogênio é a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, como vimos nas aulas anteriores, os átomos de carbono podem fazer 4 ligações, porque ele é considerado como carbono tetravalente. Você viu que nas outras carbono ele tem a possibilidade de fazer 4 ligações. Uma aqui, outra aqui. E os hidrogênios, uma ligação só. Isso significa que o carbono sempre estabelece 4 ligações covalentes com outros átomos. Ele pode fazer... Ele pode formar tanto ligação, os carbonos podem formar por meio de ligação simples, dupla e tripla. Por exemplo, aqui, por meio de ligação simples, os carbonos fazem ligação simples entre os átomos de carbono, ligação dupla com 2 pauzinhos e ligação tripla com mais 3 pauzinhos. Então, uma cadeia carbônica é sempre quando o hidrocarbono é quando o carbono liga a outro carbono, tipo formando uma corrente, carbono aqui, outro carbono aqui, depois um carbono aqui, depois um aqui, depois sucessivamente. Agora, hidrocarbonetos e as formas de representação nas moléculas orgânicas. É possível representar as cadeias carbônicas através de diferentes formas, tais como: para melhor entender essas representações, vamos tomar como, por exemplo, o hidrocarboneto butano. A tabela, que no caso daqui, o butano, tem 4 átomos de carbono ligados por meio de ligação simples. A tabela abaixo implicita diferentes formas de representação da molécula do butano. Então, deu a forma do butano, ele pode ser representado por meio da fórmula traço, da estrutura condensada, da fórmula de linha, ou também chamada de bastão, e fórmula molecular. Então, da fórmula de traço. Pela fórmula molecular, você vê que o carbono tem 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Então, pela forma estrutural de traço. Então, o butano, um dos constituintes do gás de cozinha, cuja forma molecular é 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, pode ser representado através da forma estrutural de traço, que nos revela as estruturas, isto é, a arrumação e disposição dos átomos dentro da molécula. Então, como por exemplo aqui, um átomo de carbono, 2, liga 3, 4, formando uma cadeia carbônica. Como tem 4 átomos de carbono, butano, aí esses 4 átomos estão ligados. Então, você observa aqui, sobrou 3 ligações, aí completa com o restante do hidrogênio. Também podemos ver esta representação pela forma estrutural condensada, onde as ligações entre o hidrogênio e o carbono são suprimidas, ou seja, em vez de colocar em forma de esqueleto, você pega carbono, quantidade de hidrogênio aqui? 1, 2, 3. Você coloca 3 átomos de hidrogênio. Aqui, traço em carbono, quantidade de hidrogênio? 2. Coloco 2 aqui. Aqui, mesma coisa, 2. Aqui, 1, 2, 3. Vai suprimindo os átomos. Então, também, ainda há uma outra maneira de representar esse composto usando as fórmulas em linha, ou também chamada de bastão, onde cada ponto dos traços ou ângulo indica a presença de um átomo de carbono, por exemplo. Aqui representa um átomo nessa versão, um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono e 4 átomos de carbono, melhor, carbono,
2 carbono, 3 carbono e 4 carbono. Lembre-se que os carbonos sempre fazem 4 ligações e que esse tipo de formulação oculta os átomos de hidrogênio. Você percebe que os carbonos nos versos, ocultando os átomos de hidrogênio. É o que a gente viu nas aulas do segundo bimestre. Então, agora eu vou falar sobre a classificação dos hidrocarbonetos. Como a gente falou que eles são classificados entre alcanos, alcinos, alcadianos, ciclanos, ciclenos e hidrocarbonetos aromáticos. Vou falar um pouquinho de cada um desses e como que são feitas a sua fórmula estrutural. Então, vou falar. Eles são classificados em alcanos, ou também chamados de parafinas, que é uma cadeia aberta e saturada. Em alceno-olefinas, alcino, alcadieno, ciclano, ciclenes e hidrocarbonetos aromáticos. Vou falar um pouquinho de cada um. Alcanos ou parafinos. Os alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligação simples entre os átomos de carbono, saturados e são de cadeia abertas, ou seja, carbonos ligados a outros carbonos por meio de ligação simples. E as ligações que sobram se completam com hidrogênio, que são cadeias abertas. Considerando seus números de carbono, até 4 carbonos são alcanos gasosos, 5 a 17 carbonos são alcanos líquidos. Acima de 18 carbonos, alcanos sólidos, como nas velas, como parafinas. Então, eles são compostos polares, não se dissolvem em água, também chamado de parafinas. Tende a dissolver melhor em solventes polares, como benzeno, tetracloreto de carbono e outros alcanos líquidos. Então, eles não se dissolvem em água. Lembra disso, não se dissolve em água. A fórmula geral dos alcanos é N átomos de carbono, com símbolo hidrogênio, e 2 N átomos de hidrogênio, mais 2. Então, se você quiser achar, por exemplo, se você querer verificar, tipo, se esse composto aqui é um alcano, só se tem esse composto tem 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio. Para verificar se ele realmente é alcano, você pega esse, tem 4 átomos de carbono aqui, não tem? Você pega esse 4, vai substituído aqui. Aí você pega 4, aí você põe 4 vezes 2, dá 8, mais 2 dá 10. Então, esse aqui não é um alcano. Não é alcano. Então, em geral, todos os alcanos reagem com oxigênio, combustão, liberando energia. Então, são muito usados como combustível. Exemplo, gás de cozinha, que é butano e propano. Gasolina, gás natural e óleo diesel são hidrocarbonetos que fazem parte dos grupos dos alcanos. O gás GLP, que é o nosso gás de cozinha, gás liquefeito do petróleo, é o gás de cozinha. O gás de cozinha ele é uma mistura desses gases, estando propano em maior quantidade. Então, alcanos ele está presente na nossa cozinha, que é o gás de cozinha e a gasolina dos automóveis. Então, principais alcanos do dia a dia. Metano. O metano é o menor dos alcanos. É gasoso e conhecido como gás dos pântanos, ou gás natural. É incolor e altamente inflamável. Sua forma molecular é um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio. Como apresenta aqui, um carbono aqui, ligado a 4 átomos de hidrogênio. Então, é produzido através de processos como a decomposição de lixo orgânico, digestão de herbívoros em vulcões, de lamas e extração de combustível mineral, ou seja, ele é produzido através da matéria orgânica, principalmente do estrume de gado. Um
metano, juntamente com outros gases, ele participa do chamado efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Um outro composto orgânico no dia a dia é o biogás, obtido através do metano. Através de um equipamento chamado biodigestor, é possível produzir gás natural através da matéria orgânica. A fermentação da biomassa também produz o biogás. O metano é um dos principais componentes que é utilizado como combustível. Então, o biogás é obtido através da decomposição do metano. Um outro produto, um outro alcano do dia a dia é o petróleo e o pré-sal. Os alcanos são os principais compostos presentes do petróleo e são utilizados na indústria petroquímica e na produção de combustíveis. O petróleo, especialmente, merece uma maior discussão com suas implicações em economia e ao meio ambiente e por causa de notícias recentes sobre o pré-sal. Nesse assunto, a gente vai dar mais enfoque do petróleo na aula que fala de combustível e fósseis, que é na semana, acho que é na semana 2 ou na semana 3, do PET 3. Uma reserva brasileira que se estende de Santa Catarina até o Espírito Santo é chamada de pré-sal, pois é uma camada significativa de sal na jazida. Estima-se que dentro de alguns anos o Brasil possa explorar até 8 bilhões de barris no total de pré-sal, quer dizer. Pré-sal é tipo ele é um combustível renovável. Ele não agride tanto o ambiente como tanto o petróleo, que é um combustível não renovável. Então, petróleo. Do latim petro é petros e óleo é óleo, então quer dizer óleo de pedra, é um material viscoso com textura de óleo. Foi formado há milhões de anos a partir de matéria orgânica soterrada. Os fatores importantes para a formação do petróleo são a ação de micro-organismos, temperatura e pressão ao longo do tempo. O petróleo é um óleo viçoso, com textura viscosa. Então, a extração do petróleo. A partir de sua localização, a jacinta do petróleo é perfurada por um processo mecânico por meio de dutos. Quando o petróleo é retirado de uma jacita sobre o mar, a extração acontece nas chamadas plataformas de petróleo, como por exemplo os dutos, que é um exemplo para retirar o petróleo por meio de dutos. Você coloca o duto e vai puxando petróleo. Refino do petróleo. O processo de refino acontece na torre chamada destilação fracionada. Os alcanos mais leves, são retirados no topo da torre. Os mais pesados na base, no caso os mais leves é o GLP, que é o gás de cozinha, butano e propano, a gasolina, a parafina. E os mais pesados, que no caso é o óleo de lubrificação, óleo de parafina e o asfalto, aquele que usa no asfalto. E esse daqui, óleo pesado, esse daqui retira na parte superior. Então, os produtos obtidos dos gases. Gases apresentam 1 a 4 carbonos, gasolina de 6 a 12 carbonos, querosene 11 a 12 carbonos, óleo diesel 10 a 14 carbonos, óleo combustível de 12 a 20 carbonos, óleos lubrificantes de 20 a 36 carbonos, resíduo calçado acima de 36. Esse quadro aqui, pessoal, quem assistiu o vídeo, tem uma questãozinha da semana 1 que pergunta sobre isso. Presta atenção nessa parte aqui, nesse quadro, tem uma questão da semana 1 que pergunta sobre isso. Então, agora eu vou falando sobre os alcenos ou alquenos, também chamados de olefinas. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem a cadeia carbônica aberta, ligação duplas entre os átomos de carbono, como mostrado aqui, ligação duplas entre os átomos de carbono. Se tiver uma ligação dupla entre os átomos de carbono, é um alceno, ou seja, são insaturados.
Como são as polares, dissolve milhões de solventes também apolares. E eles são mais reativos que os alcanos, ou seja, são mais fortes que os alcanos. Então, a mesma coisa dos alcanos, eles não dissolvem água. Sua fórmula geral é carbono, N átomos de carbono, hidrogênio com 2N átomos de carbono. Por exemplo, você tem um composto de N2. Você quer descobrir a fórmula dele. Então, você pega N, carbono 2, mais H, você pega parênteses, 2, vezes 2, porque tem um 2N, mais 2N, não é? Então, você vai achar o composto. C2H4, vai descobrir o alceno. Quando A não tinha bem, eu quero dizer qual que é o composto que apresenta N igual a 2 carbonos. Essa vai ser a conta. Tem 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, você jogando, você sabe que um alceno é dupla ligação. Você põe aqui. Aqui vai dar muito. Você pega um aqui, um hidrogênio, 2 hidrogênio, 3 hidrogênio, 4 hidrogênio. Então, você descobriu o composto, ele vai ser chamado de eteno ou etileno. Principais alcenos do dia a dia, no dia a dia. É o eteno etileno, como que eu mostrei aqui, ó, a fórmula dele, que é 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Cuja fórmula está representada aqui, 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio, a dupla ligação. Esse que representa hidrogênios, os branquinhos preenchem carbono, uma dupla ligação. Também conhecido como etileno, tem e é o gás utilizado para amadurecer as frutas, que são acolhidas verdes e recebem o gás para amadurecer antes de chegar ao consumidor. Por exemplo, a banana, quando compram aquela banana verde, ela demora a amadurecer, para ela amadurecer mais rápido, você coloca dentro do saquinho, que aí vai produzir o gás etileno, aí esse gás etileno, ele vai fazer com que a banana dentro do saquinho amadureça mais rápido. Então, o outro é o polietileno e o polipropileno, que é a mesma coisa. Então, alguns alcenos, como o etileno e o propileno, sofrem uma reação chamada de polimerização. A união de várias unidades desses alcenos forma os polímeros polietileno e polipropileno, muito utilizado no cotidiano em sacola plástica e embalagens. Então, agora o próximo hidrocarboneto, alcinos ou alquinos? Alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos acetilênicos de cadeia aberta que possuem ligação tripla entre os átomos de carbono. Ligação tripla entre os átomos de carbono, você tem tipo uma cadeia de carbono ligada a uma ligação simples, uma tripla aqui. Outra simples e assim sucessivamente. Os alcinos são hidrocarbonetos apolares, mesma coisa do alcano dos alcinos, não dissolvem em água, somente em solventes apolares, como benzeno, tetracloreto de carbono. Como nos alcanos e alcenos, a temperatura de fusão e ebulição dos alcenos aumenta à medida que suas forças intermoleculares se tornam mais intensas. Ou seja, isso pode ocorrer quando a cadeia carbônica aumenta de tamanho, ou seja, a temperatura de fusão e ebulição dos alcenos vai aumentando à medida que a cadeia aumenta, ou seja, vai aumentar a quantidade de carbonos na cadeia. São inodoros e incolores, exceto o acetileno, que é um solúvel em água, que é o gás muito utilizado em aqueles maçaricos, sabe aquelas lamparinas que os avós de vocês tinham antigamente, a querosene.
Sua fórmula geral é N átomos de carbono com 2N menos 2 de hidrogênio. Isso é muito útil para pedir quando dá não um composto, por exemplo, aqui. Esse aqui, 3 átomos de hidrogênio e 8 átomos de hidrogênio. Carbono aqui, quer dizer. Aí na pergunta acho que tem uma atividade da semana 1 que pergunta isso. Há um exemplo aqui. Essa fórmula é o quê? É um alqueno, um alcano ou um alceno alcadiano? Aí você tem a fórmula geral de cada um, dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos. Você determina qual fórmula é isso. Qual fórmula é isso? Se ele é alcano, um alceno, alquino, alcadieno, ciclano, cicleno. A partir da fórmula geral. Então, principais alcenos no dia a dia, ou alquenos, quer dizer, acetileno ou gás etilo. O acetileno constitui a chama obtida nos maçaricos, que pode alcançar a temperatura de 1800 graus Celsius. Também é utilizado em lanternas de carbureto na explosão de cavernas, que é a dinamite. Importante na fabricação de borracha sintética e plástico como PVC e PVA. PVC é muito utilizado nas cozinhas, envolve bandeja de doméstica para alimentos, que é aquele plástico, isofilme, tipo aquele plástico que você cobre os alimentos nas bandejas, para filme. A forma do acetileno, né? 2 átomos de carbono ligados por meio de ligação tripla. Agora o próximo é os alcadienos, também chamado de dienos. Os alcadienos, ou simplesmente dienos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem duas saturações, ou seja, duas ligações duplas entre os átomos de carbono semelhantes aos alcenos. Por exemplo, aqui, você ligado a uma dupla aqui, alternar a um carbono com ligação simples ligado a outro carbono com ligação dupla. Alcadieno é quando você tem duas duplas intercaladas na mesma cadeia. Esse é um que desse. Não confunde com os alcenos, porque os alcenos têm somente uma ligação dupla, o alcadieno tem duas ligações duplas. Sua forma geral é N átomos de carbonos com 2N menos 2 átomos de hidrogênio. São, portanto, os isômeros iguais dos alcinos com o mesmo número de átomos de carbono. Então, eles são isômeros dos alcinos. Tem que tomar cuidado para não confundir um alcadieno com os alcinos. Principais alcadienos no dia a dia. Isoprenos, que os alcadienos são constituintes da borracha sintética, como por exemplo o pneu, que é no caso do isopreno, cuja a fórmula dele, essa cadeia aqui principal, com duas dupla intercalada, ligação dupla e uma ramificação metil. Também é usado na fabricação de luva cirúrgica, bicos de chupeta, mamadeira e preservativo. Agora vou falar dos ciclanos ou cicloalcanos, também chamados de cicloalcanos, cicloparafina e hidrocarbonetos naftênicos, por seres encontrados em parafinas e em petróleo à base de naftênica. São hidrocarbonetos cíclicos de cadeia fechada e saturada, ou seja, apresenta apenas ligações covalentes simples entre os seus átomos de carbono. Assim sendo, o carbono está com hibridização sp3, ou seja, deverá formar 4 ligações sim, apresenta geometria tetraédrica. Cicloalcanos possuem ponto de fusão e ebulição mais elevado que os alcanos com números de carbono equivalentes. Sua forma geral, ela é a mesma dos alcenos, que é N átomos de carbono com hidrogênio 2N, a mesma dos alcenos. Só que a diferença aqui é a cadeia fechada, cicloalcanos. Alguns exemplos de ciclanos, ciclobuteno, que é 4 átomos de
carbono com 8 átomos de hidrogênio, formando tipo um círculo, um quadrado mesmo. Um carbono aqui ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado ao quarto carbono. Tem o ciclo pentano, 5 átomos de carbono com 10 átomos de hidrogênio, formando um pentágono. Por meio de porque a cara é fechada. Ciclo propano, 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, formam um triângulo. Ele pode ser ele é aplicado como ferro, porque é trem de tênis, que você tipo fechar, puxa, muito encontrado em bolsa, tênis, carteira. Agora eu vou falar dos ciclenos, também chamados de cicloalquenos ou cicloalcenos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada, que é ciclos, não são apresentam pelo menos uma ligação dupla na sua cadeia cíclica. Sua forma geral é a mesma dos alcinos e eucadienos, que é CN átomos de carbono, com H, com hidrogênio, 2 N menos 2. Exemplos de ciclenos, que é o ciclo buteno, com 4 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Aplicação no dia a dia. Muitos materiais plásticos são produzidos utilizando como matéria-prima os seguintes cicloalquenos: o ciclo buteno e o ciclo penteno. Estabelecido em diversos planos, como por exemplo no limoeno, que é na casca de frutas cíclicas, como por exemplo presente na casca da laranja. Agora falando um pouquinho sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Os aromáticos são hidrocarbonetos que apresentam pelo menos um anel benzênico ou aromático. Sua estrutura é ligação simples e duplas alternadas, por exemplo. Toda estrutura que você encontrar desse tipo assim, que tem uma dupla assim, é um aromático. Alguns são de hidrocarbonetos aromáticos, benzeno, que pode ser com duplas alternadas assim, ou com um anel no meio, é um aromático. Naftaleno, conhecida naftalina. Astraceno, com 3 anel aromáticos, 1, 2, 3. Fenatreno, também com 3 anel aromáticos, 1, 2, 3. Só a diferença do fenatreno para astraceno é a organização da cadeia, a forma geométrica. Então, sua forma geral sempre vai ser 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Os primeiros hidrocarbonetos aromáticos foram encontrados em cascas de árvores, óleo de baleia e carvão mineral, e foram assim designados por causa do cheiro característico que exalavam. A naftalina, utilizada para afastar traços, é um hidrocarboneto aromático cujo nome oficial é naftalina, muito utilizado como antimofo. Agora, algumas curiosidades dos hidrocarbonetos aromáticos. Eles podem ser bom para a saúde, mas ao mesmo tempo pode trazer doença grave para a saúde, como por exemplo o câncer. Então, os hidrocarbonetos aromáticos, chave de interesse comercial, são benzeno, tolueno, otoxileno e paraxileno. Cerca de 35 milhões de toneladas são produzidas em todo o mundo em cada ano. Os hidrocarbonetos aromáticos são obtidos a partir da ula, que é o carvão mineral mais abundante que existe, obtido do refino do petróleo ou pela destilação do alcatrão do carvão, ou seja, ele geralmente é obtido do refino do nosso petróleo. Depois que é retirado da mina, o carvão passa por um processo chamado de destilação seca, ou seja, a ausência de oxigênio, pelo qual são obtidos alguns produtos.
no estado gasoso, sólido, líquido. No estado gasoso, obtém gás combustível, como metano, hidrogênio, monóxido de carbono. Sólido, água, amonicais, alcatrão da ula, hidrocarbonetos aromáticos, que é líquido, como carvão e coque. Carvão coque. São utilizados para produzir uma gama de produtos químicos e polímeros importantes, incluindo estileno, anilina, poliéster, tunelio, tudo tipo assim, igual essa roupa aqui, não sei se ela tem poliéster. Então, ela é obtida do refinado do petróleo. Tudo que a gente pode imaginar no nosso dia a dia. Esse papel aqui é obtido do petróleo também. Não, petróleo de celulose. Folha. Não, esse lápis aqui pode ser petróleo. Tudo que nós podemos imaginar tem um pouquinho do petróleo. Uso da ula pela indústria. Da ula. As águas amonicais são utilizadas pela indústria na fabricação de adubo, o carvão na indústria siderúrgica. O alcatrão de ula é um líquido escuro e viscoso, e seus principais componentes são benzeno, naftalina e finatreno. A partir do benzeno, a indústria química produz explosivos, detergentes, corantes, igual essas balinhas que todo mundo de goma que você chupa, chiclete. Tem corante obtido a partir do petróleo, que no caso é o do benzeno, detergente, a tintas. O benzeno é muito importante na indústria petroquímica, pois participa de fabricação de corantes, medicamentos, plástico, detergentes e dentre outros. Porém, tem alguns perigos, no caso é do uso do chamado benzopireno, cuja fórmula contém 4 aromáticos. Um aqui, 2, 3, 4, 5. Porque ele é um forte agente cancerígeno formado pela combustão incompleta do tabaco, do carvão ou do óleo. Ele pode estar presente na carne grelhada, no carvão, que pode causar câncer de pulmão, aqui um pulmão com câncer. Geralmente essas carnes defumadas têm muito desse benzeno pireno, que é o benzeno, linguiça defumada, presente no alcatrão da fumaça de cigarro, pode estar associado ao câncer de pulmão, câncer de laringe e boca e possivelmente câncer de bexiga e de pâncreas em fumantes. Esse outro hidrocarbonetos aromático também está presente em carnes muito grelhadas, sobre o carvão e em peixes defumados, assim como na atmosfera de cidades muito poluídas, ou seja, igual quem gosta daquela carne, aquele churrasco com carne bem passada, bem torradinha, tá correndo zero risco de ter problemas de saúde futuramente, por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer de laringe, porque ele produz muita fumaça. Aí é queimado, aí pode dar sérios problemas de saúde. Por exemplo, uma pessoa que fuma na sua casa, tem alguém que fuma. Você não fuma, você tem mais chance de probabilidade de chance de pegar essas doenças do que o fumante, porque você está inserindo mais fumaça do que o fumante mesmo. O perigo no uso do benzeno. Produto muito tóxico, essa substância é essencial na fabricação de tintas, borrachas e adesivos, podendo também ser utilizada na fabricação de detergente e loções. Traças de benzeno são encontradas no ambiente doméstico como consequência do uso de pesticida e cola, como por exemplo os pesticidas, utilizando os pesticidas nas lavouras de plantação. Tolueno e xileno. As substâncias formadas por anéis aromáticos ramificados são bem menos tóxicos, principalmente como solvente de tintas, como por exemplo o xileno tem 2 ramificações, não? Que chama metil, que é dimetilxileno, que é usado nas tintas, e o tolueno, que tem uma ramificação aqui, que é muito utilizado em solvente de laboratório para as pesquisas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são compostos apolares, por isso possuem ponto de fusão em ebulição baixa em relação aos compostos polares.
Então, comparando hidrocarbonetos de uma mesma classe, observa que o ponto de fusão e ebulição aumenta à medida que aumenta a massa molar do composto. Por exemplo, nessa tabela aqui. Deu a substância metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano. Todos esses compostos aqui, eles são polares, apolares, a mesma classe de polaridade. Eles agem interação de Van der Waals ou de dispersão de London. Então, para comparar a temperatura de fusão e ebulição deles, você tem que olhar deles pela massa molar. Então, à medida que vai aumentando a massa molar, você observa aqui que a temperatura de fusão vai aumentar, não vai? E à medida que vai aumentando a temperatura de ebulição também vai aumentar. Então, quando é a mesma classe de composto, mesma interação de composto polar, o ponto de fusão vai aumentando à medida que a massa molar aumenta. Ou também pode ser ou se for, por exemplo, tiver um composto polar. Aqui, comparar composto polar com a polar. Você vai ver que vai comparar assim, que a força é assim, tem molecular. Primeiro, a força de London, menor força de London, depois de polo e ligação de hidrogênio. A força mais forte é a ligação de hidrogênio. A interação mais forte é de hidrogênio. Mas nesse caso, como a gente por enquanto está estudando somente de hidrocarbonetos, vai comparar pela massa molar. Mas se tiver, por exemplo, um composto tipo a água, só um exemplo aqui, que é uma molécula polar. Você vai comparar metano com a água. A água é polar, o metano é polar. Então, quem apresenta mais temperatura de fusão e ebulição vai ser a água, porque ela apresenta ligação de hidrogênio. Qualquer dúvida nessa parte de interações intermoleculares, vocês podem me chamar aqui e me tirar dúvida. Não fica com dúvida, porque cai muito no vestibular. Então, agora, comparando dois compostos com a mesma forma molecular, o que possui cadeia normal e forma menos ramificada apresentará ponto de fusão e de ebulição maiores que o de cadeia ramificada. Ou seja, quanto maior o número de ramificação, menor a temperatura de fusão e ebulição. Exemplo, a atração entre moléculas de cadeias normal com moléculas de cadeia ramificada. Por que a normal apresenta maior temperatura de ebulição? Isso porque quanto maior a superfície entre as moléculas de um composto, mais intensa é a ligação intermoleculares, portanto, alto ponto de ebulição e fusão. Então, as cadeias normal, como nesse caso aqui, apresenta maior ponto de fusão e ebulição, e as ramificadas apresentam menor ponto de fusão e ebulição. Ramificada, como por exemplo aqui, logo com o aumento da quantidade de ramificação, vai implicar em uma estrutura mais compacta, ou seja, essa ramificação deixa a cadeia mais fechadinha. Então, exemplo, comparar uma cadeia normal, essa daqui, que é 5 átomos de carbono, com duas cadeias ramificadas. Você pode observar que o ponto de ebulição dessa cadeia é 36 graus Celsius, porque tem somente átomos em cadeia normal. Ramificado, tem uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Então, aqui a temperatura de ebulição vai diminuir. 28 graus, aqui ela diminui mais, porque tem mais ramificação. À medida que vai aumentando as ramificações, a temperatura de fusão e ebulição vai diminuindo. Então, pessoal, essa semana é isso. Falei sobre as propriedades dos hidrocarbonetos e classificação. Então, dúvidas? Então, vamos fazer a atividade. Tudo que eu falei nessa explicação da semana 1 está nas atividades. Na atividade 1, pede para desenhar uma forma estrutural de 8 átomos de carbono. Depois pede para explicar qual composto tem maior ponto de fusão e ebulição, por quê? Depois uma sobre a introdução da química orgânica, a gente viu na aula do segundo bimestre. E depois na 4, deu uma estrutura para perguntar se é alcano, alceno, alcino, alcadino ou alcatreno. Alcatrienos. Então, ele falou alcatrienos.
Tem uma questão do bem na questão que contém 3 ligações duplas. Então, dúvidas, pode me perguntar aqui, vamos estudar, focar, parabenizar os alunos que concluíram com sucesso as atividades do segundo bimestre e eu desejo que todos agora concluam, sejam firme e forte, porque vocês são capazes, vocês chegaram aqui até agora, vão finalizar mais um bimestre. Dúvidas, pode me chamar aqui.